Olha, como a gente falou há pouco, a composição da Câmara dos Deputados deve mudar em breve. 7 deputados devem perder o cargo e dar lugar para outros candidatos, aqueles que tinham direito a sobras eleitorais, conforme a regra que estava em vigor lá em 2021. A decisão do Supremo foi uma resposta ao Partido Socialista Brasileiro, que pediu a aplicação da decisão da Corte a partir das eleições de 2022, ou seja, retroagindo. A gente conversa hoje com o advogado de direito eleitoral Valber Agra, que vai explicar um pouquinho para a gente essa mudança agora na determinação do STF e também nas cadeiras da Câmara dos Deputados. Doutor Valber, muito boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer mais uma vez falar com você, Neila. Olha, mudança à vista, já temos deputados que vão ser empossados já essa semana, deputados que já perderam a cadeira e outros que já estão entrando no lugar. Mas para quem não está entendendo nada sobre essa decisão do STF, o senhor pode explicar para a gente o que é essa decisão do STF, o que são as benditas sobras eleitorais? Vamos lá. Para ser eleito numa eleição proporcional, os deputados estaduais, deputados federais, vereadores, eles devem perfazer um quociente eleitoral, que vai variar de eleição para eleição. Deputado estadual é um determinado número, deputado federal outro determinado número e determinados estados. Então, eles têm que ter o quê? Esse determinado quociente. Chegando a esse quociente, a primeira regra, e são 3 fases, bem atenção nisso, a primeira regra é ter o quociente e o candidato ter no mínimo 20% do quociente. Então, se o quociente for 10 mil votos, individualmente, nominalmente, ele deve fazer também 2 mil votos. Então, todos aqueles cujo partido tenha 10 mil votos e 10 mil votos do quociente, e ele nominalmente 2 mil votos, ele é eleito. Primeiro cálculo. Segundo cálculo, aqueles partidos que fizeram 80% do quociente e o candidato que fez 10% disso. Então, todos aqueles com 10 mil votos fez 80%, ou seja, tem um quociente de 8 mil votos, e ele fez 10%, 1.000 votos, serão entrados. A terceiro cálculo eleitoral que o STF derrubou foi o quociente das sobras das sobras. O que é isso? Considerava-se que para ser eleito, o partido deveria ter o quociente eleitoral, feito quociente, ou seja, feito 80% dos votos, a primeira é 100, a segunda é 80, e o candidato o maior número de votos. O que é que o STF disse depois da eleição, ou seja, depois de apurado, depois dos deputados estarem lá, são 7 deputados federais e muitos outros estaduais. Disse que a terceira fase não era todos os partidos que têm o quociente 80%. Mas qualquer partido, independente que fez esse quociente, ou seja, 80%, deveria os seus candidatos estarem competindo entre eles, e aqueles que tiverem o maior número de votos, isso, então, seriam eleitos. Qual é a grande questão disso? É que a regra mudou depois do jogo feito. Então, por isso que é uma decisão tão emblemática, e essa mudança foi feita também depois de um embargo de declaração. A primeira foi 6-5, dizendo, vamos manter, mas vamos manter do jeito que está e vamos mudar para a próxima eleição. Porque geralmente, pelo princípio, o artigo 16 da Constituição, quando há modificações nos cálculos, na forma dos deputados, senadores serem eleitos, vereadores, isso passa para a próxima eleição. E agora, quebrando uma regra, o STF diz que já valeria com efeitos retroativos. Daí ter gerado toda essa celeuma, esse caso, como eu diria a você, emblemático. Por que o STF acabou tomando essa decisão? Claro, foi a partir de uma ação ingressada por um partido, houve os argumentos aí desses partidos que provavelmente perderam o número de candidatos, mas qual foi a alegação principal, o argumento principal da maioria dos ministros do STF para tomar essa decisão e ainda retroagir essa decisão? Veja que a primeira decisão foi 6-5 para manter como é que está, com efeito retrospectivo, para o futuro, que é uma coisa normal. Na segunda decisão, em embargos, e depois que o ministro Lewandowski saiu, e no seu lugar entrou o ministro Zanin, é que muda o placar para 6-5.
Ele diz o seguinte, que o princípio da democracia não pode ser maculado, que o princípio representativo também não pode ser maculado, que o princípio da maioria não pode ser maculado, e a primeira decisão não houve um quórum mínimo, que é um quórum de 2/3, para evitar que retroagisse. Só que a grande discussão é que com essa interpretação o Supremo fez o quê? Que a roda menor fosse mais ligeiro que a roda maior. Por quê? Porque o artigo 16 da Constituição deixa muito claro que o quê? Que as leis que modifiquem o processo eleitoral só entrem em vigor, só tenham eficácia um ano após essa decisão. Só entra em vigor com um lapso temporal de um ano. E assim não foi feito. E aí chega a grande questão agora. Houve essa decisão, houve uns outros embargos que vão estar sendo julgados, começaram a ser julgados sexta-feira, vão ser julgados essa semana, e depois a Câmara dos Deputados, a mesa da Câmara de Deputados é que tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque nesse caso específico, os 7 deputados que não foram, que estão perdendo o mandato, eles não foram chamados ao processo. Eles não participaram do processo. E eles não estão cumprindo uma sanção por delito. Porque o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, fala que decisão do TSE tem aplicabilidade imediata com a declaração da mesa. Só que nesse caso não houve nenhum ilícito eleitoral. Eles não fizeram nenhum tipo de ilícito. Então qual vai ser o rito? Vai ser o rito que vai dar eficácia imediata à mesa, ou vai ser o rito de deixar esses deputados se defenderem? Por quê? Porque eles não cometeram nenhum tipo de ilícito. É uma questão que também vai pôr mais lenha na fogueira. Então, essa era a minha seguinte pergunta. Um dos deputados federais, que é o Hollenberg, já vai tomar posse nessa semana. O que vale para um, vale para todos, ou a Câmara dos Deputados vai avaliar caso a caso? Não, não é bem assim, não. Eu não sei onde está essa esperança de tomar posse essa semana. Por quê? Porque o primeiro ato é que a mesa vai declarar. A mesa tem que declarar essa decisão. E o que fala? Declarar essa decisão dando todos os direitos. Você vai tirar mandato do deputado sem que ele tenha feito, sem que tenha sido dada oportunidade para ele de nenhum tipo de defesa? Você vai mesmo fazer isso? Porque nos outros casos sempre havia o quê? Havia um crime eleitoral, eles participavam do processo, deu-se a eles garantias processuais, eles tiveram como se defender, e aí sim, como a decisão já estava transitada em julgado, a mesa só tinha uma eficácia declaratória. Nesse caso, não. Nesse caso, todos os deputados, a nenhum deles foi dado chance de defesa, nem eles foram acusados imediatamente de nada. Modificou-se a regra eleitoral no meio do jogo e eles estão sendo punidos. Alguém pode ser punido sem um devido processo legal? Será que a gente, no século XXI, vai esperar tipos de processos kafkanianos? Ou seja, o senhor tem razão, né? O deputado que estava lá já há quase 3 anos não tem culpa de ter sido o escolhido, né? Vai perder o seu mandato agora sem culpa nenhuma de ter feito um ilícito, ou seja, nada errado. Não fizeram nenhum ilícito eleitoral, não vai ser dada defesa. Então, se não vai ser o rito do artigo 55, parágrafo 3º, vai ser o rito do artigo 55, parágrafo 2º. Ou seja, quem deve deliberar é o plenário da Câmara dos Deputados, tendo isso não sendo obrigado a declarar a decisão do TSE, mas levado a expor a opinião do Parlamento, que é um órgão autônomo que deveria deliberar nesses casos específicos. Certo, mas se o plenário da Câmara deliberar para um, delibera para todos, ou cada caso de cada um dos parlamentares é analisado? Não, serão deliberados todos, porque todos estão nas mesmas, as circunstâncias principais e as circunstâncias derivadas são iguais para todos. Então, não acredito que isso tenha decisões diferentes entre eles. Todos estão, obviamente, uníssonos no mesmo destino. O destino está selado em favor ou desfavor, dependendo do posicionamento da Câmara, para os 7. Agora, essa decisão ela vai além da Câmara dos Deputados, porque ela fala de sobras eleitorais. Isso vai atingir também deputados distritais, estaduais e vereadores? Veja, isso pode gerar um efeito cascata de forma muito ampla. Vai depender de como as mesas das várias assembleias legislativas no Brasil todo, 26 mais o Distrito Federal, se porte em relação a essas matérias. Veja a instabilidade e a insegurança jurídica. Você vai ser candidato, você é eleito seguindo as regras do jogo,
e depois essas regras do jogo mudam, porque através de uma interpretação dita conforme a Constituição, eu altero o jogo, ou seja, onde é que está a estabilidade desse país? Caso essa repercussão ela valha, então, para os deputados estaduais, deputados distritais, cada um deles deve entrar com a sua ação separada, ou isso é uma questão, enfim, que já está definida pela decisão da Suprema Corte? Não, primeiro vai ter que seguir o parâmetro de dar-lhes as garantias constitucionais, que são garantias de quê? Devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Eu não estou falando de um procedimento imediato. Segundo, que haja uma propulsão nessas câmaras, que aqueles partidos que se acharam lesados, que possam ganhar deputados, eles entrem na mesa. Por quê? Nós não temos mais período específico para entrar com qualquer tipo de ação. Então isso vai depender de cada parlamento, do rito que cada parlamento ao longo do Brasil vai imprimir. Porque dependendo de como isso seja feito, por exemplo, se for para a CCJ se manifestar, se for dado devido processo legal, ampla defesa e contraditório, isso daí vai se arrastar por mais de 6, 8 meses, dependendo de cada rito, de cada Câmara. Então, como nós temos apenas mais 1 ano e meio de mandato, alguns deputados, obviamente, não vai ter tempo hábil para que possa assumi-los, o que gera ainda mais insegurança jurídica. Aí, de forma alguma, o reflexo dessa decisão é imediata, vale para todos ou contra todos. Ou seja, ainda tem muita água para rolar nesse assunto, né? Doutor Valber Agra, muito obrigada mais uma vez pelas explicações e pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Você está com uma repórter do seu quilate. Muito obrigado. Obrigada.